A paz do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, que está em todo lugar na face da terra e está dentro de mim e de você, se você já creu e o recebeu. Nós somos o povo de Deus, o reino de Deus, a igreja. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a ler um dos profetas menores, o livro de Sofonias. Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor vindo a Sofonias, filho de Cusi, filhos de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veja que essa palavra, então, Deus havia entregado para o profeta quando ainda existia o reino de Judá. O povo de Israel começou com Abraão, Isaque e Jacó. Eles foram para o Egito, mais de 400 anos como escravos no Egito. Deus os libertou por meio de Moisés, passou pelo mar, 40 anos no deserto por causa da incredulidade. Entraram na terra prometida. No livro de Juízes, 450 anos de Juízes, Deus era o próprio rei de Israel, como ele ainda o é. Mas o povo resolveu pedir rei, no lugar de Deus rei. E Deus deu Saul, Davi, Salomão, Roboão. Aí o reino foi dividido em duas partes, por causa do pecado dos reis que eles pediram. Saul, Davi, Salomão. Norte e sul, reino de Israel e reino de Judá. E aqui Josias é rei do reino de Judá. E é o momento em que ele estava reinando. E veio a palavra de Deus para o reino de Judá. Para Josias, rei do reino de Judá. Nesse momento, o reino de Judá ainda não havia sido entregue para a Babilônia, para o cativeiro de 70 anos e o país destruído. E nem o reino do norte, que começou com Jeroboão na época de Roboão. E vamos ver qual foi as palavras de advertência de Deus ao povo dele, quando eles ainda estavam no seu país, e havia lá em Jerusalém ainda o templo de adoração a Deus, que Deus deu a planta para Davi e que Salomão construiu. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Palavra severa, não é? Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra. Nós sabemos que pela história, essa palavra aqui se cumpriu para com o povo judeu. O reino do norte foi disperso pelo rei da Síria e o reino do sul pelo rei da Babilônia. Acabou. Então, Deus consumiu o povo de Israel. Depois eles voltaram. Restauraram o templo e a cidade. Esdras e Neemias. Depois de 500 anos, Cristo veio, que é o próprio Deus vestido de carne, por meio de Maria. Morreu e ressuscitou. No ano 70 da nossa era, de novo essa palavra se cumpriu para o povo judeu. Foram destruídos. Por quê? Porque eles disseram, solta o Barrabás, o homicida, o ladrão, e mata Jesus. E Jesus é o rei. É o rei dos reis, é o rei da glória, é o rei dos judeus. E eles disseram, caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse homem. Quem era esse homem? Era Deus vestido de carne. Perderam a pátria de novo no ano 70. E agora em 1948, Deus os restaurou. E nós estamos vivendo a última geração. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra. Mas quem foi consumido até agora? Os judeus, várias vezes. E a face da terra? Veio o julgamento sobre várias nações. Mas haverá um julgamento final de Deus sobre a face da terra. Sobre toda a face da terra. A grande tribulação. 3 anos e meio. Antes do último dia da volta do Senhor.
porque a volta do Senhor será um procedimento e não um único dia. Ele virá primeiro para os fiéis vencedores, que morreram fiéis a Deus, e os vivos fiéis serão arrebatados antes da grande tribulação. E depois haverá os 1260 dias de grande tribulação, onde de novo o povo judeu será passado pelo fogo. Mas aí Deus vai cumprir o livro de Apocalipse. Toda a face da terra será consumida por Deus, para purificá-la da iniquidade. Porque no último dia, o diabo que fez toda essa miséria na face da terra, será preso junto com os seus no Hades, no abismo, por 1000 anos. Aí haverá paz na terra. Sofonias 1:3. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, diz o Senhor. A palavra nos diz que na grande tribulação, só 1/3 da população mundial vai sobreviver à grande tribulação. 2/3 vão perecer. Por quê? Porque se tornaram homens ímpios. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos Quemarins com os sacerdotes. Isso já se cumpriu várias vezes para com o reino de Judá. Qual o motivo da desgraça? Idolatria. E hoje nós sabemos que a idolatria, ela impera em toda a terra. Por isso que Deus virá julgar essa situação. Mas nem todos são adoradores de Baal, de imagens de esculturas, de quemarins, sacerdotes da idolatria, não. Tem aqueles que não são. Eu espero estar nesse grupo. E você? E os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, tá vendo? Adoram anjos caídos, espíritos, invocação de mortos, de espíritos. E os que inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã. Então é uma adoração mista. Adora Deus, Criador, mas adora a idolatria. Imagens de escultura, deuses de barro, de gesso, de ouro, de prata, que foi Deus que fez o barro, o ouro e a prata. E os homens preferem adorar aquilo que eles fazem com aquilo que Deus criou do que ao Criador. Ou fazer essas duas coisas, que Deus abomina. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Então, hoje, muitas pessoas se saúdam e abençoam os outros em nome da idolatria e nem falam o nome de Deus. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Quem são os convidados do Senhor? Olha, há vários. Primeiro, há a questão positiva. Os fiéis vencedores estarão com Cristo como reis eleitos por Ele antes da grande tribulação, os vencedores primícias, e virão com Ele no último dia para salvar o Israel terreno. Nós já vimos lá no Zacarias, no Malaquias, o monte vai se abrir, o Monte das Oliveiras, e o povo judeu vai escapar por um vale, e Deus vai pisar o lagar da cólera da ira de Deus no rio Eufrates, onde todas as nações da terra, os seus exércitos, estarão ali para exterminar o judeu. E aí é um convite especial de Deus para todas as aves de rapina, coruja, urubu, gavião, tudo que come carniça, para comerem as carnes dos poderosos da terra, os capitães, os generais, os presidentes, porque Deus preparou esse banquete na guerra de Armagedon. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei e todos os que se vestem de vestiduras estranhas.
Você tem uma veste real só ou você também tem uma veste estranha? E eu, como é que está a minha veste? Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e o uivo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Ele está se referindo aqui à cidade de Jerusalém. E isso aconteceu várias vezes. Destruição em Jerusalém. Qual a razão? Judeus idólatras. Judeus adoradores do exército do céu, que adoram sol, lua, estrela, planetas, que invocam demônios, são satanistas. Uivai vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os carregados de dinheiro são destruídos. O dinheiro não vai valer nada na grande tribulação. Nada. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz mal, nem faz bem. O historiador Joséfo, que escreveu a derrota de Jerusalém diante dos romanos no ano 70, relata que, dentro da cidade, os judeus comiam as próprias fezes e bebiam a própria urina e comiam seus próprios filhos porque não havia mais nada na cidade. Por isso será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão vinho. Isso aconteceu várias vezes para com o povo judeu. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso, porque o seu dinheiro não vai valer nada. O Senhor disse que na grande tribulação, os poderosos fizeram cavernas para si, protegidas com aço contra a bomba. Mas lá dentro dessas cavernas, eles vão clamar assim: cai sobre nós, penhascos. Nós não podemos ver a face do Todo-Poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, dia de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Então muitos dizem e proclamam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas será que nós estamos preparados para esse dia da vinda do Senhor? A única bênção aqui é ser arrebatado antes da grande tribulação. Mas se não formos fiéis, vamos ser deixados para passar por esse julgamento de Deus. Dia de trombeta, de alarido, contra as cidades fortes e contra as torres altas. Ao ressoar da última trombeta, os que morreram viverão. O livro de Apocalipse é um livro de mistério. Há um livro selado. É o plano de Deus de eternidade e eternidade. 7 selos. 7 trombetas, 7 taças. E nós sabemos que o 5º e o 6º selos se cumprirão prestes ao início da grande tribulação. Porque o 6º selo será um terremoto que vai abalar toda a terra. Não vai ser um país. E neste momento vai estar acontecendo, entre aspas, a morte e ressurreição do governador mundial. Porque ele se levantará do seu velório, porque ele já governou 1335 dias, 3 anos e meio de falsa paz. E quando ele se levanta, ele se declara que ele é Cristo, que ele é Deus. E aí o Senhor diz na sua palavra que ele é o anticristo. E quando isso acontecer, vai começar o ressoar das trombetas. Vai começar o falar dos anjos que têm determinado para o dia e hora
aquilo que Deus determinou para eles falarem contra a terra. E essas trombetas, ao serem pronunciadas a fala do anjo, começa a desgraça na terra. 1260 dias. A cada trombeta se cumpre uma coisa pior do que a anterior. E por fim, a 7ª trombeta são 7 taças da cólera da ira de Deus. E Deus vai julgando toda a criação, animais, aves, rios, mares e os seres humanos. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Qual é o pior pecado? Trocá-lo por idolatria. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. 1/3 da população mundial vai sobreviver à grande tribulação. E esse 1/3 serão as nações no reino milenar após a vinda do Senhor. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Estou me lembrando agora de um acidente que foi noticiado há um tempo atrás. Um avião com pessoa com muito dinheiro, malas de dinheiro. E o avião caiu lá na floresta amazônica. E eles beberam até gasolina para não morrer e morreram a poucos metros da água. O avião cheio de dinheiro. Morreram todos. Não morreram no acidente, morreram de sede, de fome. Que valeu aquele dinheiro? Assim será a grande tribulação. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então Deus, ele é muito maravilhoso e bondoso quando ele nos alerta e nos adverte antes do julgamento chegar. Por que ele avisa? Porque o Senhor diz assim que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham a se salvar. Mas isso é uma opção individual de você escolher ou não Deus como teu único Deus. Ou de você escolher Deus e também escolher os ídolos das nações. Ou então escolher só os ídolos das nações. Ou todas as outras coisas que ofendem a Deus. Invocação de mortos, de espírito, de anjos, adoração de lua, de sol, de estrelas, satanismo. Hoje tem aí para escolher o que a pessoa quer crer e praticar. Mas se você é alguém que quer um compromisso com Deus e você for fiel a Ele, na sua palavra também está escrito que Ele vai livrar da hora dessa provação que é de vir sobre o mundo inteiro os vencedores. Então hoje nós só tem um caminho, vencedor, que vence o diabo, que vence o mundo e segue o Senhor por onde Ele quer ir. Vamos falar isso com Ele? Obrigado, Senhor, pelo livro de Sofonias, que advertiu o povo de Israel. E ainda assim eles foram destruídos porque não creram e não observaram a tua palavra por meio do profeta Sofonias. E agora, Senhor, essa palavra é tão atual para nós. Hoje toda a humanidade está pior do que o reino de Judá e o reino de Israel, que foram advertidos e foram destruídos por ti tantas vezes. E o Senhor está dizendo que o Senhor está vindo para consumir toda a terra. Senhor, nós somos pecadores, fracos, temos em nós a natureza maligna de Satanás e te pedimos graça e misericórdia, que o Senhor nos cubra com seu precioso sangue, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a estarmos na sua presença, na sua comunhão. Senhor Deus, maravilhoso, nos ajuda a te viver cada dia da nossa vida. Nós queremos andar e estar na tua presença, na tua glória. Mostra para nós, Senhor, o caminho para cada dia
como sermos vencedores. Sermos salvos, Senhor, da grande tribulação. Ajuda-nos, Senhor, a crermos em Ti e a estarmos diante do Senhor. É no Teu nome que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Que Ele se lembre de mim. Que Ele se lembre da minha casa. Que Ele se lembre da sua casa. Que nós possamos dar ouvidos àquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Não vamos ter uma vida envolvida com a iniquidade, com o pecado, com fraquezas que afrontam a Deus. Vamos falar para Ele trocar o nosso coração, nos dar um coração de adorador. Somente a Ele. Isso é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.